Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou fazer a instalação e configuração desse THC da Macrol. O THC é um controlador de altura da tocha. Ele é responsável por fazer a correção na altura da tocha para os casos de chapas com empeno ou chapas muito finas, que ao decorrer do corte ela vai se deformando. Esse modelo só funciona em placa de porta paralela, porque ele não envia sinal de pulso e direção. Ele só envia um sinal para subir e descer, que a gente vai configurar no Mac 3 com as entradas da placa. É uma função que já tem no Mac 3 e com placas USB essa função não funciona. Por isso ele só funciona em porta paralela. As ligações dele é bem simples. Tem a alimentação aqui de 24 volts. Aqui tem os sinais de saída, que vai ser ligado na placa controladora, que é o arco OK, subida e descida. Nesse outro lado, se a máquina já tiver o divisor de tensão, é ligado aqui, onde tem divisão 1:50. E se a máquina não tiver o divisor de tensão, é ligado direto aqui. Só que a Macrol indica fazer só essa ligação se a máquina não for de alta frequência. Se a máquina for de alta frequência, eles indicam comprar essa plaquinha, que é o divisor de tensão. Aí a gente liga essa plaquinha na máquina, podendo ligar direto no conector da máquina ou puxar os fios e ligar nesses conectores. Aí aqui sai a divisão de 1:50, que a gente vai ligar aqui. THC ligado. E no THC a gente vai poder fazer 4 configurações. A primeira é a da tensão, que vai ser a tensão ideal de corte. É só a gente apertar em uma das setas e ele vai para o modo de tensão, para subir ou para descer. Essa tensão que vai ficar sempre mostrando é a tensão atual. Quando o plasma estiver ligado, ele vai mostrar uma tensão aqui. Para entrar no menu, tem que apertar as duas teclas. Quando aparecer as opções, a gente clica na seta para cima e para baixo para escolher as opções. Aí temos a esterese. A esterese é a diferença de tensão para o THC começar a atuar. Se a gente escolher aqui, por exemplo, 70 volts, então se a gente deixar a esterese em 4, ele só vai começar a atuar quando chegar em 74 volts. Aí ele começa a atuar. Ou quando ele baixar de 66. Aí ele começa a atuar. A outra é o delay do arco. Aqui está em 1,5 segundos. Quando a tocha abrir o arco, o THC ele vai começar a ler a tensão, mas essa tensão inicial ela vai ser instável. Então ele demora um certo tempo, a gente pode selecionar. De fábrica está selecionado 1,5 segundos. Então quando ativar a tocha e passar 1,5 segundos, é que começa a atuar o THC. Mas a gente pode baixar para 1 segundo ou menos, dependendo da velocidade com que a máquina consegue abrir o arco até chegar na tensão estável. A outra configuração é a supressão.
A supressão é o seguinte: como eu falei que ela leva um certo tempo para estabilizar, né? Aquela supressão vai ser um exemplo. Se a máquina estiver abaixo de 50 volts, o THC não vai atuar, porque ele vai considerar que o arco ainda não está estável. Então, quando passar de 50 volts, significa que o arco já está estável. Então, ele vai começar a atuar. E a gente também vai ter aqui o modo de teste. O modo teste é para a gente testar se todas as instalações ficaram certas, né? Quando a gente apertar na seta para cima, é para subir a tocha e na seta de baixo para descer. Ainda não está configurado, eu vou fazer as instalações agora para a gente botar para funcionar. Para sair do modo teste é só apertar as duas teclas. Nas ligações, a gente vai ligar os sinais de saída do THC nos pinos de entrada da placa controladora. No THC tem o GND, e a gente vai ligar no GND da controladora. Na saída aqui para subir, a gente vai ligar no pino 15. O sinal de descida vai ser ligado no pino 13. E o ARC, que seria o THC ON, a gente liga no pino 12. Aqui é a alimentação, alimenta com 24 volts. Aqui na divisão de 1 para 50. A gente vai ligar aqui na plaquinha, onde tem 1 para 50 também. Aqui vem a ligação da garra e do eletrodo. E aqui a ligação do THC até a placa controladora. Agora vamos fazer a configuração no Mac 3 dessas entradas.
Aqui no Mac 3 a gente tem que usar a tela do plasma, porque ele tem essa função aqui do plasma. Esse THC ele só manda o sinal para subir e descer. Então quem controla os pulsos em direção para o motor é o Mac 3, né? E aqui temos algumas configurações, que é a velocidade, mas no caso a gente coloca em porcentagem. No caso aqui está em 20, então é 20% da minha velocidade máxima que eu configurei no Mac 3. Estou usando 1000 milímetros por minuto, então é 20% disso. Então ele vai estar se movendo a uns 200 milímetros por minuto para fazer a correção. Aqui a gente tem o limite máximo e o limite mínimo. Ele vem com valores baixos, mas eu achei muito limitado, então eu coloquei valores altos, né? E aqui em cima mostra a correção que é feita. Ele corrige aqui no eixo Z e mostra a diferença da correção aqui. A gente pode resetar essa correção. Essa tela minha aqui já foi modificada, né? Como eu uso o quarto eixo, eu adicionei aqui o DRO do quarto eixo. Também controlo a potência do plasma pelo Mac 3, então eu adicionei essa parte aqui da potência, né? E outro detalhe aqui nessa parte do THC é que a tela original ela não permite a gente digitar um símbolo de menos, né? Então se a gente mexer nessa configuração que está o -3, ele não vai deixar a gente colocar o sinal de negativo de novo. Então a gente teria que vir aqui em operador, cadê? Autocalculadora. Aí quando a gente clicar em qualquer DRO, ele vai abrir essa calculadora e a gente pode alterar. Eu consigo editar aqui na minha tela porque eu modifiquei ela, mas a original não permite. Então vamos configurar os sinais de entrada. Configuração, portas e pinos, sinais de entrada. Aí a gente vai descer lá até achar aqui THC on, up e down. A gente vai ativar todos, colocar a porta, que é 1, e os pinos que a gente usou lá na placa, né? Para o THC on foi o 12, o THC up foi o 15, e o down foi o 13. A gente tem que marcar aqui também. Pronto. Aplicar. Ok. Ainda tem mais outra configuração para fazer. Configurações, portas e pinos. E aqui em opções, a gente vai ativar essa função e essa daqui. Com isso o THC já vai funcionar. Aplicar. Ok.
Liguei o THC aqui no modo teste para a gente ver a correção. Ele faz a correção aqui e muda a medida no Z também. Vou instalar ele na máquina agora para fazer alguns testes. Instalei o THC na máquina, coloquei ele ao lado do monitor e vou fazer um corte aqui, gravando a tela para a gente ver o THC atuando e a correção no Mac 3. Esse corte foi feito com a chapa reta. Agora eu vou colocar uma chapa e colocar um calço nela para ela ficar inclinada. E vamos fazer outro teste. Coloquei essa chapa aqui na máquina e um calço de 20 milímetros. Aí vou colocar a peça para cortar com a chapa inclinada. Ele fez o corte com a inclinação e a gente consegue perceber a correção com o eixo aqui que ele fica girando para um lado e para o outro de acordo com a correção. Vou fazer um corte reto agora, só indo e voltando para a gente ver a correção também. Os parâmetros que estou usando aqui agora é esterese em 2 volts,
delay do arco em 0,7 segundos. A supressão coloquei em 70 volts. E a tensão em 95. Outra configuração é se a gente quiser ligar e desligar o THC através de algum relé pelo MAC3, né? Que seria para ativar essa função aqui. Então vem configurações, portas e pinos, e aqui nessa opção a gente marca essa opção aqui que faz ativar a saída 5 sempre que a gente ligar o THC na tela do MAC3. Então a gente deixa marcado aqui em sinais de saída output 5. Esse output 5, marca ele, coloca a porta e escolhe um dos pinos. Eu usei o pino 16 e tive que deixar marcado aqui também, dependendo do tipo do relé. Então aplica, OK. Então sempre que ativar o THC aqui, vai acender o LED e o THC vai estar funcional. Se a gente desligar, o THC já não atua mais. Ele continua ligado. Eu fiz os relés cortar apenas os sinais para subida e descida do THC. O resto continua ligado. Porque se a gente precisar fazer um teste para verificar a tensão, ele vai estar ligado. Mas também ele só funciona se deixar ligado aqui na tela. Se esquecer de ligar, ele não vai funcionar. Usando com essa configuração ativa, se o THC não informar que está com o arco ligado, o MAC3 não vai fazer o corte. Ele vai ficar esperando até o arco ficar OK. Vou simular aqui no teste, né? Quando eu aperto no botão do teste, ele avisa que o arco está OK. Então a máquina continua cortando. Ela ligou a tocha, mas como o arco não está OK, ela não manda movimentar. Fica parado esperando o arco. E no caso também do arco falhar na hora do corte, a máquina vai parar também. Coloquei esses dois relés. Aqui é o sinal para cima e para baixo. E quando a gente desativa a função THC, ele desliga o sinal, não manda sinal para a controladora. Quando a gente liga, ele liga o sinal novamente. É isso aí. No próximo vídeo eu vou fazer um dispositivo anti-colisão para a tocha, para evitar danificar a tocha e perder a posição caso a tocha enganche na chapa. É isso aí. Valeu, pessoal.